Salve galera do canal Visão Rubro-Negra, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo este diferente, hoje de pós-jogo, para a gente poder avaliar aí e analisar tudo aquilo que aconteceu na partida de hoje. Flamengo e Resende no Engenhão, 2-2 pela Taça Guanabara aí do Campeonato Carioca, que é o primeiro turno. E o Flamengo aí, mais uma vez, deixou muito a desejar nas suas chances criadas em um caminhão de gols perdido pela equipe do Flamengo. Na minha opinião, jogadores muito displicentes também nas jogadas, achando que poderia ganhar o jogo com muita facilidade, ganhar a qualquer momento. E aí, pra mim, mais uma vez, a equipe soberba em campo, sem querer decidir, sem jogar com seriedade. Tá faltando muito isso para esse elenco acomodado do Flamengo, e a gente vai poder debater aqui agora um pouco do que aconteceu nessa partida, tá bom? Queria já começar falando aí, a gente vai falar setor por setor, tá, galera? Já queria começar falando alguns lances do jogo aqui importantes que eu avaliei também e gostaria de trazer para vocês. O Flamengo começou muito bem a partida, na minha opinião, consegui ver muito volume de jogo, muita movimentação dos jogadores. O ponto negativo na parte inicial da partida é o cartão amarelo do Bruno Henrique, isso porque o jogador já tinha tomado umas 3 entradas ali de jogadores do Resende, mas a arbitragem não marcou falta, não marcou nada, e aí o Bruno Henrique vai e reclama da arbitragem. Logo em seguida, o árbitro já dá uma dura no Bruno Henrique, pede para ele parar essa reclamação, ele vai e perde a cabeça, dá uma entrada desnecessária na lateral, no campo de defesa, né, do Resende ali, uma entrada que não era necessário. O Bruno Henrique acabou tomando o cartão amarelo, teve que se controlar durante a partida, porque mais uma vez aí, naquele momento, me pareceu que o Flamengo mais uma vez ia perder o seu psicológico na partida, mas não aconteceu. Depois o jogo do Flamengo seguiu, eles começaram a baixar o ânimo ali, os jogadores do Flamengo, e aí começou o caminhão de gols perdido, muitas oportunidades criadas. Eu queria destacar aqui que, para mim, o melhor em campo hoje foi o Rodinei, por tudo que ele fez, por toda a movimentação, conseguia ir e voltar também ao mesmo tempo. O Rodinei conseguiu também participar bastante das triangulações criadas no setor ofensivo do Flamengo, ele sempre estava ali para poder apoiar o ataque, e também o meio-campo do Flamengo, na minha opinião, com o João Gomes funcionou bastante, roubou muita bola ali quando estava em campo, ele que é um leão em campo, tá em todos os lugares, muito raçudo, não desiste das jogadas, dos lances, e aí eu não entendi também porque outro jogador que estava bem, ao meu ver, foi o Léo Pereira. Ele estava muito bem na partida, nas antecipações com os zagueiros, com os atacantes, no caso ali. Ele foi muito bem, coisa que o Fabrício Bruno já não foi tão bem assim. Na minha opinião, no lance do gol do Resende ali, o Felipe Luiz corta muito mal a bola, tá? Ele tem todo um chutão, acaba dando um chutão que a bola sobe, não ganha direção, fica dentro da área do Flamengo, e aí o zagueiro Fabrício Bruno, em vez de estar atento ao lance, mais uma vez ele está disperso, displicente no lance, e não acompanha que a bola está voltando dentro da área do Flamengo, e aí 3 jogadores do Resende vão para a bola, e o Diego Alves pateticamente falhando nesse lance, uma falha juvenil do goleiro Diego Alves, não tem como sair da bola daquele jeito, para um goleiro com tamanha experiência que o Diego Alves tem, com tamanha trajetória e carreira que esse goleiro já conquistou aí durante esses anos dele, que ele tem jogado no futebol, não só nacional, mas no futebol mundial, um goleiro muito experiente, rodado mundo afora, multicampeão pelo Flamengo. Tá aqui meus elogios ao Diego Alves, fez muito pelo Flamengo, mas hoje, na minha opinião, não dá mais pro Diego Alves estar no Flamengo, é um ex-goleiro em atividade. Na minha opinião, ele deveria aí procurar um novo clube ou até mesmo rescindir o contrato com o Flamengo, porque o Flamengo não pode mais contar com esse goleiro. Hoje, a derrota, o empate, no caso, estava sendo a derrota, mas o Flamengo conseguiu o empate no finalzinho, passa muito também pelas falhas individuais, não só do Diego Alves, mas também de muitos jogadores ali no ataque, que não souberam aproveitar suas oportunidades, as chances criadas e perderam muitos gols. Mas um goleiro como o Diego Alves, com toda a sua experiência, com toda a sua capacidade técnica, não pode cometer as 2 falhas que ele cometeu hoje no lance, e aí não é questão de juventude, não é questão de poucas oportunidades, é questão de que o goleiro já vem falhando há muito tempo, eu já venho observando isso, trago aqui várias lives para vocês, todas as falhas do que o Diego Alves faz. Ele é um bom goleiro? Foi um bom goleiro, na minha opinião? Foi. Foi importante pro Flamengo? Foi. Na minha opinião, foi o maior goleiro da história do Flamengo que eu vi jogar, conquistando títulos pelo Flamengo. Muitos títulos conquistados, entrou para a história, vai estar aí sempre lembrado pela torcida rubro-negra, mas chega um momento que o jogador não pode viver apenas do passado, tem que viver do presente, e o presente do Diego Alves é isso. Muitas contusões durante o ano, desde 2020 o goleiro vem se lesionando frequentemente, mal atua com a camisa do Flamengo, e quando entra, muitas falhas. Hoje, 2 bolas fáceis
para o goleiro administrar. A segunda, na minha opinião, nem deveria ter saído do gol, porque a bola vai indo para o lado direito, o jogador ele ia ficar sem ângulo, porque tinha a cobertura do Fabrício Bruno e do Davi Luiz, não tinha precisão do Diego Alves sair naquela bola da forma que ele fez, e aí, mais uma vez, a gente acabou tomando o gol de uma falha individual do Diego Alves, onde o Resende abre 2-0 no placar. Aí você fala, Lucas, Resende 2-0, uma equipe como o Flamengo, com o investimento que fez, muitos jogadores ali consagrados, jogadores de seleção brasileira. Como que foi? Como que isso pode acontecer? Realmente aconteceu. Por quê? O Flamengo criou oportunidades. Bolas na trave, 2 bolas na trave, um do Gabigol, outra do Pedro, muitos gols perdidos, então é isso que aconteceu. O Flamengo mais uma vez não foi eficaz no seu setor ofensivo, criou, como vem criando sempre, mas não aproveitou, e no futebol o que vale é bola na rede, o que vale é quem aproveita. Não adianta você ter 380 finalizações durante o jogo, a equipe adversária apenas ter uma e finalizar dentro do gol, fazer o gol, é isso que conta pro futebol. E hoje o Flamengo não soube ser eficaz, mais uma vez decepcionando o torcedor, que hoje vaiou, cobrou muitos jogadores dentro de campo, como o próprio Diego Alves foi vaiado, o próprio Gabigol recebeu muitas vaias durante a partida, ele que depois da partida deu até uma entrevista coletiva, amenizando essa questão da vaia, que ele disse que é uma DR entre a torcida do Flamengo e o atleta, é igual a nossa esposa, a gente briga, mas ama. Então o Gabigol falou isso aí após a saída de campo, mas a torcida já está observando a quantidade de gols que o atacante perde dentro de campo. Então, assim, Flamengo criou oportunidades com o Rodinei, que poderia ter feito gol também, Bruno Henrique poderia ter feito gols, Everton Ribeiro acaba fazendo uma triangulação ali com o Bruno Henrique, acaba chutando em cima do goleiro, o Pedro também teve algumas oportunidades, mas também perdeu muitos gols. Agora o Gabigol, ele perdeu muitos gols e também perdia na tomada de decisão. O Pedro perdia gol? Perdia, não vou passar pano pro Pedro, mas a princípio o Pedro tentava, brigava o tempo todo. O Gabigol, ele recebia a bola e muitas vezes pecava também na sua tomada de decisão errada. Eu acho que o Gabigol precisa um pouco se atentar e jogar um pouco mais coletivo e não ficar o tempo todo reclamando que a bola não chega nele, porque quando chega a bola nele, ele não tem feito os gols. Hoje conseguiu fazer um gol de pênalti ali, que o Rodinei sofreu. Repito mais uma vez, o Rodinei foi o melhor da partida do Flamengo hoje, o melhor em campo. Jogou muita bola, correu muito, participou bastante das jogadas ofensivas do Flamengo. E é isso, galera. Muito do que aconteceu nessa partida não dá para crucificar apenas o técnico Paulo Souza. Não concordo com algumas substituições que o técnico Paulo Souza fez. Eu vou trazer aqui para vocês. Eu fiz até a anotação que no intervalo ele já mexeu 3 vezes. Ele colocou aqui o Davi Luiz no lugar do Léo Pereira. Eu não concordo que deveria ter tirado o Léo Pereira. Na minha opinião, deveria ter tirado o Felipe Luiz. Tá? O Léo Pereira pra mim tava muito bem, ou tiraria o Felipe Luiz, ou tiraria o Fabrício Bruno, um dos dois. Mas na minha opinião, o Léo Pereira era o melhor zagueiro do Flamengo. No finalzinho do primeiro tempo, ele tem um lance ali que ele acaba interceptando um cruzamento do Resende, e o jogador do Resende ia finalizar, o Léo Pereira intercepta, sai em velocidade. Aí eu quero parabenizar o Gabigol na leitura dele. Em vez dele pedir a bola, ele apontava pro outro lado, para que o Léo Pereira não tocasse nele, e sim do outro lado, onde tinha superioridade numérica, que era o Bruno Henrique e o Rodinei. E aí o Léo Pereira fez essa jogadaça, uma arrancada incrível do Léo Pereira, tocou a bola no Rodinei, o Rodinei limpou o marcador, tocou pro Gabriel na perna boa dele, ele em vez de finalizar de primeira, ele demorou muito, perdeu tempo, e aí perdeu mais um gol. O Flamengo seria o gol de empate da equipe rubro-negra ali no primeiro tempo, e o Gabigol mais uma vez, com o preciosismo dele, acabou perdendo mais um gol aí, e o Flamengo saiu da primeira etapa derrotado, no caso do primeiro tempo, perdendo de 1-0. Veio o segundo tempo, Flamengo mais uma vez continuando no ataque, e aí veio as substituições do Paulo Souza, que eu não concordo com as alterações dele, no caso ter tirado o Léo Pereira, como eu falei, para colocar o Davi Luiz. Não que eu não queira o Davi Luiz em campo, mas ele poderia ter tirado ou o Fabrício Bruno, que estava muito mal na partida de hoje, perdendo muitas divididas aí também, até decisões erradas. Teve uma bola no segundo tempo, já no finalzinho ali, que ele vai para interceptar a bola, porém a bola quica, e ele, por ter deixado a bola quicar no campo, acabou sendo enganado aí pelo movimento que a bola faz. Então foi muito mal na partida do Fabrício Bruno hoje.
Ele colocou o Davi Luiz, tirou o João Gomes, que a princípio era o melhor em campo do Flamengo, no meio-campo. O Andréas Pereira, na minha opinião, errou tudo, até movimentação, até tentou algumas jogadas de efeito, mas errava também o passe, o último passe ali que a gente sempre fala, né? O Andréas Pereira até em movimentação, quando alguns jogadores tentavam fazer uma jogada com ele corria muito, passava da bola, então errou bastante, na minha opinião. Se ele queria colocar o Arão em campo, não deveria tirar o João Gomes, e aí eu quero esperar a entrevista coletiva do Paulo Souza para ele explicar o porquê que ele fez isso, o porquê que ele tirou o João Gomes e não o Andréas Pereira da partida. Na minha opinião, deveria ter tirado o Andréas Pereira para colocar o Arão, se ele quisesse mexer no time. Não que eu concordo que o Arão deve entrar, porque o Arão entrou e foi muito mal, até no segundo gol do Flamengo, ele não consegue marcar, um jogador que sempre dá espaços para a equipe adversária, mas a princípio o João Gomes não poderia ter saído dessa partida. Discordo do Paulo Souza nessa alteração. Outro jogador que ele colocou logo no intervalo era o Arrascaeta, que muitos torcedores pediam, e mais uma vez fez a diferença no Flamengo. Entrou, fez o primeiro gol, um golaço de fora da área, recebeu a bola do Lázaro, que entrou também na partida. O Lázaro entrou aos 41 do segundo tempo, o Arrascaeta entrou no intervalo, conseguiu achar o Lázaro conseguiu achar o Arrascaeta, que numa felicidade finalizou de fora da área, fez um golaço aí, mostrando que ele é diferenciado. Com o Arrascaeta em campo, o Flamengo cria muitas oportunidades, a movimentação do Flamengo é muito maior, e mais uma vez, ele mostrando o seu poder decisivo, o seu poder de entrar em campo e decidir uma partida, o que está faltando para os outros medalhões, como o Gabigol, como o Bruno Henrique também, que perdeu gols hoje, a rodo, o Pedro também perdeu muitos gols, então tá faltando um pouco desse protagonismo dos outros jogadores do Flamengo, tá ficando só no Arrascaeta, e aí me preocupa, porque nos anos anteriores, quando a gente não tinha um Arrascaeta disponível para uma partida, a gente sempre perdia essas partidas, ou o Flamengo jogava mal, ou empatava, não conseguia vencer, isso acontecia bastante. A gente sabe que nessa temporada também a gente vai ter desfalque do Arrascaeta, ele vai ser convocado para seleções, para a seleção do Uruguai, a gente vai perder o jogador também, até mesmo por suspensão, ou tomara que não aconteça, mas se acontecer alguma lesão, a gente pode perder o atleta, e a gente está vendo aí mais uma vez que o Flamengo está dependente do Arrascaeta. Mesmo o Paulo Souza testando a equipe dele sem precisar primordialmente do Arrascaeta, ele mais uma vez mostrando que quando o Arrascaeta não está em campo, o Flamengo cai muito o seu futebol, cai muito o seu poder de decisão por conta disso. Jogadores que lá estão não decidem. Um ponto interessante que eu queria também trazer para vocês é numa finalização do Gabigol no primeiro tempo, que a bola vai na trave, e o rebote, o Bruno Henrique domina a bola na canela, gente. Isso significa o quê? O Flamengo não está acostumado a chutar de fora da área. Nem à toa que toda vez que o Flamengo chuta de fora da área, os jogadores do Flamengo não esperam o rebote. Por isso, se fosse qualquer outra equipe que finalizasse bastante de fora da área, o Bruno Henrique teria feito aquele gol. Por quê? Porque eles acreditam que a bola pode sobrar, que o goleiro pode espalmar para frente, que o goleiro pode espalmar e a bola cair no pé deles. E o Bruno Henrique não acreditou no lance. O Gabigol chuta de fora da área, a bola bate na trave, volta no Bruno Henrique, assustado que não consegue dominar. E aí ele faz o cruzamento, porque depois ele consegue se recuperar no lance. O Pedro, mais uma vez, cabeceia, a bola vai na trave, e depois, em vez de rolar pro Gabigol, ele finalizou como um centroavante. O centroavante sempre vai tentar finalizar aquela bola. O Gabigol até reclama com ele que era para tocar atrás, mas não aconteceu. Então, foi isso o jogo de hoje. O Bruno Henrique tomou cartão amarelo aos 7 do primeiro tempo, e o jogador Heitor do Resende foi expulso aí aos 45 do segundo tempo. Os gols do Flamengo marcados pelo Arrascaeta, o primeiro gol de fora da área, de longe, ali ele bateu no ângulo do goleiro que não pôde fazer nada, e o segundo gol, um pênalti sofrido numa jogadaça que o Rodinei fez ali, invadiu a área, esperou o contato, o jogador ali do Resende acabou realmente derrubando o Rodinei dentro da área. Pênalti, Gabigol, que não tem costume de perder pênalti, foi lá pra bola, pegou a bola, mesmo com toda a vaia da torcida, se concentrou, bateu, fez o gol de empate do Flamengo. O Flamengo poderia ter saído vitorioso, porque depois criou algumas oportunidades, e além disso, os jogadores mais uma vez perderam bastante gols. O Davi Luiz teve a última chance e acabou cabeceando, o goleiro do Resende fez uma defesa ali, não foi tão fácil, mas a bola foi forte, ele acabou espalmando até pra frente ali naquele caso, e a zaga afastou o perigo. Quero destacar aqui, porque teve um pênalti na partida, no primeiro tempo ainda, que o árbitro não assinalou a favor do Flamengo. O jogador do Resende, quando o Rodinei faz o cruzamento, tá com a mão aberta, o braço aberto, pega na mão dele, o árbitro
não marcou no segundo tempo. Os jogadores do Flamengo também reclamaram de uma penalidade já no final do jogo, mas aí eu não vi o replay, não vi realmente, então não posso falar se foi pênalti ou não. Depois eu vou até analisar para poder trazer na live, nas próximas lives, se foi pênalti, segundo pênalti, esse possível pênalti aí na segunda etapa, no finalzinho, para trazer para vocês. Mas a princípio ainda não vi o lance novamente, terminou o jogo, eu já vim aqui preparar a pauta para poder gravar o vídeo para vocês. Então é isso, galera, destacar a partida do Rodinei, o Arrascaeta que entrou muito bem, e na minha opinião, o pior em campo hoje foi o Diego Alves, o goleiro experiente do Flamengo aí, mostrando que não é só a juventude, não foi só essas duas falhas, teve um lance também que um chute de fora da área, ele acabou espalmando pra frente, só que aí a zaga estava atenta e conseguiu cortar, senão o jogador do Resende faria o gol também, porque o Diego Alves espalmou errado pra frente, assim como o Hugo fez no jogo contra o Atlético Mineiro, mas a princípio é isso, espero que o Paulo Souza possa explicar um pouco das suas substituições na entrevista coletiva, pra gente poder analisar um pouco melhor a atuação do treinador nas lives, tá bom, galera? Então, obrigado por todos vocês que estão acompanhando. Se você não é inscrito no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, você se inscreve, ativa a notificação do sininho na opção todos, deixa o like aí que ajuda muito o nosso canal, ajuda muito o nosso crescimento. Se você quiser acompanhar a gente nas redes sociais, siga o Instagram do canal, que é @visãorubro_negra, e o meu Instagram pessoal também, lucas.oliveira, com 2A no final, tá bom? Eu queria saber de você, galera, que tá aqui com a gente ainda, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa partida, quem que você achou que errou na partida, quem você acha que foi muito bem, quem você acha que pode melhorar, se você não concorda com as alterações do técnico Paulo Souza, se você concorda, deixa aqui nos comentários, porque minha opinião não é a maior de todas, não sou o dono da razão, quero ouvir cada um de vocês, torcedores, deixa aqui no comentário o que você achou desse jogo aí, esse vexame entre que o Flamengo deu em campo, pelo caminhão de gols perdidos, Flamengo e Resende, 2-2. Próximo jogo do Flamengo pelo Campeonato Carioca é o clássico contra o Vasco. Atenção para esse jogo que foi remarcado do sábado para o domingo. Então no próximo sábado seria o jogo, às 8 horas da noite, dia 5, e foi marcado para o dia 6, um domingo, às 16 horas, 4 horas da tarde, Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo aí, válido pela 10ª rodada, tá? Essa foi a 9ª, então 10ª rodada do Campeonato Carioca. Então, espero vocês também nos próximos vídeos nossos, deixa aqui sua opinião do que você achou dessa partida, tá bom? Tamo junto, saudações rubro-negras!